Um Boeing 777 acaba de tocar a pista em Dubai. Os pilotos percebem que não vão conseguir parar a tempo e tomam a decisão correta: arremeter. Eles apertam o botão responsável por colocar os motores em potência máxima e iniciar a subida. Tudo deveria funcionar, mas não funcionou. Em poucos segundos, uma das aeronaves mais avançadas do mundo começou a perder velocidade, perder altitude e cair de volta sobre a pista. O mais assustador é que os motores estavam funcionando, os pilotos estavam treinados e nenhum grande defeito mecânico havia sido identificado, o que transformou uma aproximação aparentemente normal em um acidente capaz de destruir um Boeing 777. Como uma sequência de pequenos eventos passou despercebida até se tornar irreversível. E por que uma decisão correta dentro do cockpit acabou produzindo o resultado oposto ao esperado? A resposta envolve condições climáticas extremas, uma falha crítica de comunicação, uma armadilha escondida dentro da automação da aeronave e uma corrida desesperada contra o tempo para salvar centenas de vidas. Mas, para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar para aquela tarde escaldante em Dubai, quando um voo rotineiro vindo da Índia iniciou sua aproximação final sem imaginar que estava prestes a entrar para a história da aviação. O voo EK521 havia partido da Índia com destino a Dubai. A bordo estavam 282 passageiros e 18 tripulantes. Era uma operação absolutamente rotineira para a Emirates. A aeronave envolvida era um Boeing 777-300, equipado com motores Rolls-Royce Trent 800. Naquele momento, o 777 já possuía uma reputação impressionante. Milhões de passageiros transportados, altíssimos índices de confiabilidade, décadas de operação segura. Nada indicava que aquela aeronave seria destruída poucas horas depois. No cockpit estavam dois pilotos experientes. Ambos possuíam milhares de horas de voo. Ambos estavam devidamente descansados. Enquanto o voo se aproximava de Dubai, porém, uma variável começava a ganhar importância: o clima. Dubai é conhecida por temperaturas extremas. Durante o verão, o calor intenso gera correntes de ar instáveis, próximas ao solo. Naquele dia, avisos relacionados a wind shear já estavam ativos na região do aeroporto. Wind shear é uma mudança brusca na velocidade ou direção do vento. Para um avião próximo ao solo, especialmente durante pousos e decolagens, esse fenômeno pode alterar drasticamente o desempenho da aeronave em poucos segundos. A tripulação conhecia o risco. O tema havia sido discutido durante o briefing de chegada, mas, naquele momento, não havia motivo para acreditar que a situação estivesse fora dos limites normais de operação. A aproximação prosseguiu. Enquanto isso, outras aeronaves já enfrentavam dificuldades. Alguns voos haviam detectado condições instáveis durante a aproximação. Alguns pilotos chegaram a executar arremetidas, mas essas informações não chegaram à tripulação do Emirates 521. Sem saber exatamente o que as outras aeronaves estavam enfrentando, os pilotos continuaram a descida normalmente. A poucos minutos do pouso, tudo ainda parecia sob controle. Os instrumentos funcionavam normalmente. Os motores respondiam normalmente. A aeronave seguia estabilizada. Mas havia uma característica importante naquele cenário. O perigo não estava em uma tempestade gigantesca. Não estava em uma pane evidente. Também não estava em algo que pudesse ser facilmente visto através das janelas do cockpit. O perigo estava escondido em pequenas mudanças na massa de ar sobre a pista. Mudanças sutis, difíceis de perceber, mas capazes de alterar completamente os segundos finais do voo. E foi exatamente isso que aconteceu. À medida que o Boeing cruza a cabeceira da pista, tudo parece normal. A aeronave desce suavemente. Os parâmetros permanecem próximos do esperado. Mas então, o vento muda rapidamente. O que antes ajudava o pouso passa a trabalhar contra ele. O avião começa a flutuar. Em vez de tocar na pista imediatamente, continua sustentando por mais tempo do que o esperado. O comandante percebe que o pouso não está acontecendo da maneira planejada. A distância disponível na pista começa a diminuir. A situação ainda não é uma emergência, mas deixa de ser confortável. Então, acontece algo extremamente importante. O trem principal direito toca a pista. Por alguns segundos, o Boeing efetivamente
entra em contato com o solo. Esse detalhe parece insignificante, mas ele mudaria completamente o destino do voo, porque os sistemas da aeronave agora passam a interpretar que o pouso ocorreu. Enquanto isso, a tripulação avalia a situação. O avião continua flutuando. A aproximação parece degradada. O comandante toma uma decisão perfeitamente compreensível: arremeter. Em condições normais, esse procedimento é simples. Os pilotos pressionam os comandos apropriados, os motores aceleram, a aeronave ganha velocidade e volta a subir. Milhares de arremetidas são executadas dessa forma todos os dias ao redor do planeta. Mas o Emirates 521 não estava em uma situação normal. Quando o comandante inicia a manobra, algo fundamental acontece. Os sistemas automáticos não respondem da forma esperada. O motivo só seria totalmente compreendido durante a investigação. Após o toque da aeronave na pista, determinadas lógicas internas do Boeing 777 mudam de estado. O avião passa a entender que entrou na fase de pouso, e isso altera a forma como alguns sistemas de automação respondem aos comandos. Os pilotos acreditam que a aeronave está acelerando, mas os motores permanecem próximos da potência mínima. A força necessária para uma arremetida segura simplesmente não aparece. E o mais perigoso é que essa situação não é imediatamente percebida. Durante alguns segundos, tudo cria uma ilusão. O nariz da aeronave sobe. O Boeing começa a ganhar altitude. Aparentemente, a arremetida está funcionando, mas não está. A aeronave sobe apenas graças à velocidade que ainda possuía. É como lançar uma pedra para cima. Mesmo sem continuar acelerando, ela ainda sobe por alguns instantes, mas, inevitavelmente, perderá velocidade. Foi exatamente isso que aconteceu. O Boeing continua subindo. 10 pés, 20 pés, 30 pés, 40 pés, até atingir aproximadamente 85 pés de altitude. Nesse momento, a armadilha começa a se fechar. A velocidade diminui, a sustentação começa a desaparecer e os alertas surgem. Dentro do cockpit, a carga de trabalho aumenta drasticamente. Os pilotos precisam entender o que está acontecendo enquanto a situação se deteriora segundo após segundo. O avião agora está em uma posição extremamente desconfortável. Baixa altitude, baixa velocidade, pouca margem para correção e potência insuficiente. Os avisos sonoros começam a chamar a atenção da tripulação. A indicação de velocidade torna-se preocupante. O monitoramento dos parâmetros passa a ser crítico. Então, surge um alerta decisivo: Don't sink. Não afunde. Não perca altitude. Naquele momento, fica evidente que a situação é muito mais grave do que parecia. A tripulação finalmente percebe que o desempenho da aeronave não corresponde ao esperado para uma arremetida. O comando reage. Potência máxima é solicitada. Agora, os motores começam a responder. Mas existe um problema. Motores turbofan, ou seja, esses motores que a gente costuma ver nas aeronaves dia após dia, os motores modernos que são utilizados até hoje, de grande porte, não aceleram instantaneamente. Eles precisam de tempo. Poucos segundos, mas segundos que fazem toda a diferença. Principalmente quando a aeronave está a menos de 30 metros do solo. Os gigantescos Trent 800 começam a aumentar o empuxo. A rotação sobe, a potência cresce, mas a física não espera. A velocidade continua caindo. A altitude continua desaparecendo. A margem de recuperação praticamente não existe mais. Então, acontece o inevitável. A fuselagem atinge a pista. O impacto é violento, muito mais severo do que um pouso normal. Partes estruturais sofrem danos imediatos. O motor direito se separa da aeronave. Combustível é liberado, faíscas surgem e em poucos segundos o fogo aparece. O Boeing desliza pela pista. Uma gigantesca aeronave de centenas de toneladas agora está fora do controle. A fumaça começa a envolver a fuselagem. As chamas aumentam rapidamente. O acidente acabou de acontecer, mas a luta pela sobrevivência está apenas começando. Quando o Boeing finalmente para, a situação é crítica. Fumaça é visível em diferentes partes da aeronave. O fogo continua crescendo e ninguém sabe quanto tempo resta antes que a situação se torne irreversível. A tripulação inicia imediatamente a evacuação. Os procedimentos treinados inúmeras vezes entram em ação. Portas são abertas, escorregadores são inflados, comissários começam a direcionar passageiros para saídas. O cenário é caótico, mas funciona. Centenas de pessoas começam a abandonar o avião. Ao mesmo tempo, equipes de emergência do aeroporto correm para o local.
Cada segundo importa, e existe um problema adicional. Assim como ocorreria em diversos outros acidentes ao redor do mundo, alguns passageiros tentam levar suas bagagens de mão. Uma decisão aparentemente simples, mas extremamente perigosa. Cada segundo perdido dentro de uma aeronave em chamas pode custar vidas. Felizmente, naquele dia, o resultado seria diferente. Passageiro após passageiro consegue escapar. Tripulante após tripulante consegue escapar. Pouco tempo depois, todas as 300 pessoas a bordo já estão fora da aeronave. Então, acontece algo que mostra o quão próximo todos estiveram da tragédia. Minutos após a evacuação, ocorre uma grande explosão. As chamas se intensificam dramaticamente. O Boeing passa a ser consumido pelo fogo. As imagens impressionam o mundo inteiro. O avião está completamente perdido, mas as vidas foram salvas. Infelizmente, durante o combate ao incêndio, o bombeiro Jassim Essa al-Balouchi perde a vida. Seria a única fatalidade associada ao acidente. Nos anos seguintes, investigadores analisaram milhares de parâmetros registrados pelos computadores da aeronave. Cada segundo do voo seria reconstruído. Cada ação da tripulação seria estudada. E as condições gerariam mudanças importantes. O acidente revelou vulnerabilidades relacionadas ao treinamento para arremetidas após o toque na pista. Destacou a necessidade de melhorar a compreensão dos pilotos sobre determinadas lógicas de automação. Mostrou como a interação entre seres humanos e sistemas automatizados pode criar situações inesperadas. E reforçou uma lição que a aviação aprende repetidamente. Acidentes raramente possuem uma única causa. Eles surgem quando diversos fatores independentes se alinham no mesmo instante. No caso do Emirates 521, foram necessários apenas alguns segundos. Uma mudança de vento, uma percepção equivocada da situação, um sistema automatizado operando exatamente como foi projetado, e uma sequência de decisões tomadas sob enorme pressão. O resultado foi a destruição completa de um Boeing 777. Mas também uma demonstração extraordinária da evolução da segurança aérea. Porque, apesar da violência do impacto e do incêndio que consumiu a aeronave, 300 pessoas sobreviveram. E essa talvez seja a maior ironia de toda essa história. O Emirates 521 entrou para a história como um avião perdido, mas também como um dos maiores exemplos de sobrevivência da aviação moderna.